E as lesões meniscais, elas podem acontecer principalmente, pessoal, com torção e compressão. Então, às vezes o indivíduo, principalmente quando está no momento que ele está flexionado com o joelho e acontece algum giro em relação à articulação do quadril, do tornozelo ou do joelho, aí gera força de cisalhamento aqui no menisco, né? Essa força de cisalhamento, essa torção, gera lesões meniscais. Aí o que acontece? Problema de lesão meniscal, como eu havia dito para vocês, é a falta de vascularização dessa região. A região mais vascularizada dele é a periferia aqui, as regiões mais internas aqui, a zona mais intermediária e mais interna, elas não têm tanto suprimento sanguíneo. Aí fica difícil de tratar. Ah, dá para jogar um laser aqui para ver se dá um reparo melhor? Até dá, mas o problema é que tem muito tecido por cima, né? Então, a gente não sabe exato quanto de energia que está chegando aqui, porque está sendo absorvida pelos outros tecidos. Então, não dá para fazer um cálculo preciso de quanto de energia que tem aqui. Dá até para aproximar, mais ou menos, se você for um pouco metódico e tentar acertar. Mas, mesmo assim, é complexo. Tá? Aí, os tipos de lesões meniscais. A gente tem lesão aqui longitudinal, lesão radial, lesão oblíqua e lesão degenerativa. Tá? Essa rotura aqui é a mais simples. Tá? A rotura degenerativa aqui, até que não tem. Aliás, mais simples assim, né? Depende da extensão da lesão também. Porque ela pode estar degenerativa, cheia de fibrilações aqui, mas se ela for muito extensa, também pode causar alguns probleminhas aí. Mas o que dá mais problema mesmo, pessoal, é essa rotura longitudinal, porque ela pode virar esse aspecto aqui de alça de balde. O que acontece? Ó, parte desse menisco aqui vai para o interior da articulação. Aí aqui, né, essa rebarba que sobrou, ela vai ficar entre a face do côndilo femoral e entre a face articular ali do côndilo tibial. Na hora que o indivíduo está fazendo um movimento de flexão e extensão, o joelho trava, né? Ou então ele sente como se fosse literalmente um beliscado dentro da articulação. É uma dor como se fosse uma agulhada. E dói, né? Não é pouco não, viu? Aí nesse caso aqui, a alça de balde, normalmente não tem jeito, tem que fazer um reparo aqui nesse menisco. Aí normalmente se faz uma sutura aqui, né? Junta essa parte aqui e sutura a região do menisco. Ou, se o paciente optar, né, tem a opção de retirar o menisco totalmente. Mas aí a gente sabe que sobrecarga no joelho vai aumentar. Então, futuramente, esse paciente aí, ele é um forte candidato aí para osteoartrose. Tem testes específicos para verificar o diagnóstico clínico da lesão meniscal. Nós vamos ter aqui, ó, McMurray, Apley, Tessali e marcha de pato. Todos esses aqui são bons testes. Pessoal, deu 2 testes desse aqui positivo, não precisa ficar fazendo teste demais, sabe? Até mesmo do LCA, porque normalmente às vezes o indivíduo sente dor, então assim, 2 testes que você aplicou já é o suficiente para dar a sugestão do diagnóstico clínico. Lembrando que a gente não vai trabalhar com esse diagnóstico, né? A gente pode até pontuar ali, mas a gente vai falar o diagnóstico, o sinais funcional do indivíduo. Né? Então, mediante esse achado aqui, qualquer disfunção que ele está apresentando. Né? A gente vai trabalhar sobre. Acho que interessante aqui para vocês essa marcha aqui de pato. Vai pôr o indivíduo para andar aqui, ó, com a flexão boa de joelho e de quadril. Vai pedir para ele caminhar e normalmente ele não vai conseguir. Tá? Então, ele vai relatar a dor aqui na linha articular do joelho. Assim, provavelmente sente travamento também. Esse outro teste que eu acho que eu não mostrei aqui para vocês. Esse teste aqui é novo também. É um teste que você põe... É como se fosse um McMurray, só que em pé e ativo. Quando que eu vou fazer um teste desse aqui? Ó? Em indivíduo com lesão crônica.
Crônico em que sentido? Ele está te procurando depois de muito tempo que ele informa para você que ele teve um trauma, ou que ele machucou lá no futebol dele. Porque normalmente o indivíduo com uma lesão aguda, ele não dá conta de fazer isso aqui não. Que é o quê? Ele vai flexionar aqui o joelho mais ou menos em 20, 30 graus e vai fazer 3 rotações, tá? Laterais e mediais aqui com o corpo. Isso aqui. Simplesmente dor, clique audível durante esses movimentos, né, sinaliza um teste positivo. Tá? Aí agora, começando com as patologias que a gente vai verificar na aula de hoje. E uma delas, né, a gente comenta muito de patologia em adulto, mas também existem algumas patologias que não são pouco comuns em crianças, né, e pré-adolescentes. Uma delas é a síndrome, doença, né, ou osteocondrite de Osgood-Schlatter. Tá? Essa osteocondrite foi descoberta aqui por esses dois médicos ortopedistas aqui, o Robert Osgood, tá, dos Estados Unidos, em 1903, e, ao mesmo tempo, em 1903, também foi relatado aqui por Karl Schlatter, né, suíço. Né? Então, síndrome de Osgood-Schlatter. Pegou os nomes dos dois aí. Tá? Então, o que acontece? Né? A característica principal dessa síndrome, né? Dor na tuberosidade da tíbia, principalmente após algum tipo de exercício. Tá? E aí, o que acontece? Ela acomete principalmente adolescentes, dos 10 até mais ou menos 15 anos. Depois disso, é muito difícil ser uma síndrome de Osgood-Schlatter. Pode ser que tenha aspectos do quadro clínico da Osgood-Schlatter remanescentes no adolescente de 16, 17 anos e até mesmo no adulto. Tá? Então, a característica principal de síndrome de Osgood-Schlatter é criança ali na 9, 10 anos, né, pré-adolescente até os 15, dor na tuberosidade da tíbia e principalmente com tumefação, né, o aumento dessa tuberosidade aqui, pode ser classificado com síndrome de Osgood-Schlatter. Tá? E ela é muito comum, gente. Ela não é uma coisa... Isso em criança, né? E adolescente. Ela é muito comum, né? Não é tão escasso, não, tá? E aí, o que é o problema dessa síndrome? Né? O problema, assim, né? É uma característica dela. É que essa progressão dela é gradual. Então, vai tendo aqui todo a fisiopatologia dela que eu vou explicar aqui para vocês. E a gente só, o paciente só reclama depois que ela já está num estágio um pouquinho mais avançado, tá? E é difícil, às vezes, a mãe ou o pai perceber também. Então, da epidemiologia aqui, o que a gente pode relatar? Acontece principalmente em meninos, né? Pode acontecer em menina também, mas numa proporção muito menor. Nas meninas, normalmente acontece aqui de 10 a 12 anos e nos meninos de 12 a 15 anos. Na frequência, assim, se a gente fosse por uma proporção entre meninos e meninas, né? A cada 3 meninos acometidos, a gente vai ter uma menina acometida, tá? E normalmente isso aqui acomete em pessoas que praticam esportes, né? Principalmente de maneira excessiva. Porque o que acontece aqui, no caso aqui dos meninos, das meninas também, é uma fase aqui dos 12 aos 15 anos que o menino está desenvolvendo. E às vezes, não sei se vocês já repararam nesses campeonatos, mas tem muito adolescente de 12, 15 anos que tem um estirão muito grande e apresenta força muscular, um desempenho fisiológico muito bom. Só que aí o que acontece? Ele começa a sobressair sobre os colegas e começa a treinar numa intensidade que não é adequada ainda para o corpo dele, quase que numa intensidade de adulto. Aí é onde que a gente vai ter o desenvolvimento da síndrome. Ele está treinando acima das demandas
fisiológicas dele. Por quê? Às vezes o tecido muscular até cresceu, o indivíduo tem força e tal, o tendão e ligamento tá legal, só que nessa fase ainda de crescimento, ele não teve calcificação total, né? Então o osso ali ainda está se calcificando, não está 100% forte, ele está suscetível a mudanças a partir do momento que você põe alguma força biomecânica ali, tá? Pode acontecer em 30% dos indivíduos que são acometidos, né, ter um sintoma bilateral. Então, pode ter uma síndrome de Osgood Schlatter do lado direito ou esquerdo também, tá? Acontece em 20% dos praticantes de atividade esportiva e em 5% dos praticantes, dos não praticantes de atividade esportiva, né? Então, assim, de 100 pessoas que estão participando, 100 pessoas, na verdade, que são atletas, né, 20 delas vão ter essa patologia. E pode acontecer em pessoas que não necessariamente são sedentárias, tá? Mas que não praticam alguma atividade esportiva. Aí, normalmente, pessoal, qual que é a característica dessas atividades esportivas aqui? São atividades que têm impacto, exigem força abrupta ali do quadríceps. Então, assim, se existe uma tumefação aqui na tuberosidade da tíbia, a gente já imagina que é porque está tendo algum tracionamento aqui. Quando que a gente tem solicitação abrupta do quadríceps femoral? Principalmente em esporte que tem arrancada, salto, tá? Então, qualquer esporte que tem arrancada, salto, pivoteamento nem tanto, mas principalmente arrancada e salto, é um fator de risco aqui para desenvolver a osteocondrite de Osgood-Schlatter, tá? Nesse caso aqui, a tuberosidade está bem avançada. Então, como que funciona a etiologia da síndrome em si? Então, como eu falei para vocês, tem a tração da tuberosidade da tíbia por meio do quadríceps femoral. Então, o quadríceps ele tem um ponto de inserção ali no polo superior da patela. Depois, ele continua ali com o ligamento patelar ou o tendão patelar, anatomicamente seria ligamento, na tuberosidade da tíbia. Então, assim, tensões repetitivas geram, né, algumas condições ali na tuberosidade. E uma delas é a avulsão do centro de ossificação secundário da tuberosidade da tíbia. Eu vou mostrar aqui para vocês que, no caso da criança, existe lá aquela placa, deixa eu já avançar aqui, ó. O que acontece? Ó, na tíbia, a gente tem uma placa de crescimento aqui, ó, que fica do zero anos de idade até os 11. Com o passar do tempo, né, dos 11 até os 14, a gente tem um segundo ponto de ossificação, tá? E aí, com o desenvolvimento do indivíduo, esses pontos aqui, eles vão se encontrando e, futuramente, aqui até com 18 anos, eles terminam-se de calcificar. Então, isso aqui, ó, é placa de crescimento, epífise de crescimento, né? E tem uma epífise de crescimento aqui na tuberosidade da tíbia, que aparece aqui mais ou menos entre 11 e 14 anos. Então, o que vai acontecer na patogênese aqui da síndrome? Se tem tração excessiva e muito repetitiva sobre essa tuberosidade da tíbia, né? E aí, isso acontece microlesões, microfraturas ali naquele centro de ossificação, e aí faz com que a tuberosidade ela cresça de tamanho, né? Não chega a avulsionar, não chega a ter uma fratura. Existem casos que pode fraturar, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, você tem uma tensão repetitiva ali de tração do quadríceps femoral, e isso pode ser tanto por overuse, ou porque o cidadão está treinando numa intensidade que não deveria, ou não faz descanso adequado. Eu vou dar um exemplo pessoal. Todo mundo sabe que eu sou gêmeo e eu e meu irmão tivemos osteocondrite de Osgood-Schlatter, com mais ou menos 11, 12 anos. Sabe como é que era a nossa rotina de treino? De manhã tinha vôlei, salto.
Aí de manhã, 7 da manhã tinha vôlei, 10 da manhã tinha handball. Entre o handball e o vôlei, a gente brincava de futebol de vez em quando. E à noite tinha mais um treino de handball. Isso todo dia da semana, praticamente, né? O joelho não aguentou. No caso, nosso joelho esquerdo. Os dois tiveram no joelho esquerdo, né? Um teve, passou 3 meses, o primeiro recuperou e depois o outro teve, né? Não mudou nem o equipamento. Foi um dia no médico, quando foi tirar o equipamento do outro, depois vou mostrar para vocês o equipamento, acho que eu nem pus foto aqui. O outro teve. Então, assim, é muito treino, intensidade, né? Não tem descanso, é estirão, está crescendo. A placa de crescimento, ela começa a ter, então, pequenas microfraturas, e essas microfraturas, elas podem se avulsionando, e como é uma placa de crescimento, né, e ela tende a se ossificar ali naturalmente, a tuberosidade ela vai crescendo, tá? E aí, o que pode também causar, né, ou causar não, mas assim, favorecer a osteocondrite de Osgood-Schlatter? Primeiro, desequilíbrio relativo do fortalecimento dos músculos quadríceps femorais, tá? Então, às vezes, o indivíduo tem uma relação entre quadríceps femoral e os isquios tibiais muito descompensada, tá? Às vezes, o quadríceps do menino é muito forte e os isquios tibiais ali não estão acompanhando. Ou somente o quadríceps é muito forte, né, para a idade do indivíduo. Mas só de reduzir a intensidade dos exercícios, aumentar o descanso, a possibilidade de ter esse problema aqui é menor. E também está associada à fraqueza fraqueza não, encurtamento do bíceps femoral. Imagina o seguinte, se o bíceps femoral está encurtado, naturalmente o joelho ele vai entrar num padrão de flexão. Vocês conseguem perceber isso? Tipo, o indivíduo numa posição ereta, bíceps femoral encurtado, ele vai entrar num padrão de flexão do joelho, né? Então, cada vez que ele precisa fazer uma extensão do joelho ali, e que ele precisa pôr o joelho em extensão máxima, ele vai estar sobrecarregando naturalmente ali, porque ele precisa vencer a força da gravidade, mais a força de resistência, mais a força de encurtamento ali do bíceps femoral ou dos isquios tibiais, tá? Como um todo, não só o bíceps femoral. Então, são fatores. Aqui eu já apresentei para vocês, então, as placas epifisiárias da tíbia. Então, novamente aqui de até 11 anos só tem uma placa, de 11 a 14 a gente tem duas, um ponto de epifisiário secundário aqui, na tuberosidade da tíbia, depois eles tendem a se fundir aqui com 14 a 18 anos, e depois dos 18, aqui ela está totalmente fundida, né? Não vai ter mais crescimento aqui em comprimento do osso, tá certo? E aqui em relação à patogênese, tá? Então, o que acontece? Ó, tração excessiva do quadríceps femoral, isso numa frequência muito grande, né? Ou seja, movimentos repetitivos, gera fragmentação óssea aqui, ou microfraturas. Essas microfraturas aqui, mais a força de tração, gera o crescimento da tuberosidade da tíbia, né? E aí ela apresenta essa tumefação aqui. Pode acontecer de ter ossificação livre. Então, às vezes, um fragmento ossificado aqui ficou no interior do tendão, e aí tem a tumefação da tíbia, e no interior do tendão aqui, ou do ligamento patelar, fica um fragmento ósseo, né? O indivíduo vai sentir dor por isso? Depende, normalmente não. A não ser que, depois de adulto, realmente pode acontecer algumas dificuldades na vida diária dele, mas ele não vai sentir dor aqui na região, não. Tá? Como que é dado, então, o diagnóstico da síndrome de Osgood-Schlatter? Pessoal, aqui é história e coleta de dados, não tem muita frescura, não. Bateu o olho no primeiro, né? Pode ser que o indivíduo tenha uma tumefação aqui, está acima de 15 anos, já não é osteocondrite de Osgood-Schlatter. Tá? Então, dificilmente o indivíduo ele pode ter apresentado o quadro de Osgood-Schlatter, mas tem 16 anos, por exemplo,
dificilmente ele vai se enquadrar. Ele tem aqui, pode ter a tuberosidade da tíbia aumentada, mas ele vai reclamar de outras coisas, né? Então, assim, às vezes pode ter dor aqui na região anterior do joelho, mas se não for especificadamente aqui na tuberosidade da tíbia, já não é os Gustlater, acima de 16 anos, acima de 15 anos já não é os Gustlater também. Diagnóstico clínico, palpação, né? Além, né, de evidenciar essa tumefação aqui na tuberosidade, palpou, indivíduo relator dor, forte candidato com o síndrome de Osgood-Schlatter. Ele sente dor durante movimento, atividade física, né? Toda vez que ele vai fazer um salto, né? Nem tipo assim, às vezes correndo ele não sente, mas ele saltou, deu um tiro, fez alguma explosão, sentiu dor, é um achado sugestivo de Osgood-Schlatter. E quando eu falo dor, pessoal, é dor na tuberosidade da tíbia. Não é lateral, não é no polo inferior da patela, não é na região posterior do joelho, é específico na tuberosidade da tíbia. Ah, mas e se ele estiver sentindo dor em outros locais? Aí pode ser que tenha Osgood-Schlatter associado a outras condições, tá certo? Então pode ser que ele tenha mais de um diagnóstico clínico. Aí normalmente quais que são os principais esportes que as pessoas tendem a desenvolver que é essa síndrome de Osgood-Schlatter? Futebol, handebol, coloquei alguns aqui, basquete, balé, patinação artística, aqui, esquece, no Brasil quase não tem, e piorou aqui em Goiás, né? E ginástica. Esses aqui são os esportes que naturalmente solicitam do quadríceps femoral e, consequentemente, aqui da tuberosidade da tíbia. Tem outros esportes que também podem causar? Tem. Vôlei, por exemplo, é um deles. Esportes que dificilmente vão causar isso aqui. Natação, por exemplo. Difícil ter problema aqui por conta... Porque os movimentos são muito curtos, né? Não são movimentos compridos e nem são movimentos de tiro. Aí, o exame clínico, o que normalmente é contrastado aqui no local, né? Pode estar associado com edema, tá? O aumento da tuberosidade, eu já comentei com vocês, é clássico. Eritema, então tem vermelhão aqui na tuberosidade da tíbia. E sensibilidade à palpação. Gente, em quadro avançado, relou já está doendo, tá? Encostou ali, ó, só de passar a mão já está incomodando, ok? Aí normalmente o indivíduo ele não tem perda de função aqui, tá? Ele consegue estender o joelho naturalmente, flexionar o joelho, né? Às vezes quando vai fazer um alongamento do quadríceps, né, flexionando o joelho, às vezes o indivíduo sente um pouco incômodo na tuberosidade da tíbia, tá? Mas o diagnóstico aqui é simples. Pode ser feito também diagnóstico por exame de imagem, tá certo? Se estiver com dúvida e quiser mandar a pergunta no chat, vocês mandam aí ou liga o microfone, tá? Porque eu nem estou vendo o chat. Então, assim, o diagnóstico pode ser por exame de imagem, tá? Aí pode ser radiografia, pode ser ressonância magnética ou ultrassom. Mas, assim, só com achado clínico, né, se você estiver suspeitando só de Osgood-Schlatter, não precisa gastar o dinheiro do paciente mandando ele pedir uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética. Não precisa. A não ser que você queira fazer um diagnóstico diferencial, assim, você está suspeitando de outras patologias que podem estar acometendo ali a região, tá? Então, os principais achados que a gente observa é o que, né, o aumento da tuberosidade da tíbia aqui, né, a gente percebe alguns ossículos livres no interior do tendão. É comum ter o espessamento do tendão aqui nessa região, e às vezes também é comum ter o espessamento aqui da gordura infrapatelar, aquela gordura de rofo, tá? Mas principalmente os achados estão aqui na tuberosidade da tíbia, tá? Vocês conseguem identificar aqui, ó, tá bem clássico aqui, ó. Então aqui a gente tem um ossículo livre, aqui a gente tem extensão aumentada da tuberosidade da tíbia, mas
não chega a ser um ossículo livre. Aliás, tem dois ossículos livres aqui, mas ainda fazem parte da tuberosidade. Não estão aqui no interior do tendão. Tá? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Em procedimentos como, em situações como essa, qual que é a conduta, o procedimento para voltar a patela para o seu lugar de origem? Normal? Isso. E aí, gente, o que vocês acham que é a conduta disso aqui? Levando em consideração que é adolescente, provavelmente não é um atleta de elite, e mesmo se fosse, ainda está em formação. Então, assim, qualquer coisa que o indivíduo vá fazer agora, ele pode fazer posteriormente, né? Se o problema está em overuse, movimentos repetitivos do quadríceps, ou ele está envolvido com movimentos que tenham arrancada e pulo, e às vezes é do próprio esporte dele, então não tem jeito de mudar. O que vocês poderiam orientar para o paciente de vocês? Fortalecimento? Oi? Fortalecimento? Fazer o quê? Fortalecimento ali no quadríceps. Mas pensa aqui comigo, o quadríceps do bicho já é forte. E mesmo que não fosse, o quadríceps, mesmo que não fosse forte, já está conseguindo tracionar essa tíbia aqui. Ou seja, estou gerando excesso de carga aqui nessa tíbia. Essa tuberosidade só cresce porque aqui tem uma epífise de crescimento secundária. Você está vendo aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo, ó, como se fosse uma fissura, é placa de crescimento. Na tíbia, depois dos 11 anos, apresenta uma segunda placa de crescimento aqui. Ela só cresce porque está tendo tração excessiva, né? E a placa de crescimento ela é mais fraca do que o osso em si, né? O osso propriamente dito. E aí gera microtraumas e aí aqui vai aumentando a extensão. Então, se eu fortalecer o quadríceps no indivíduo, eu estou terminando de. Vocês entenderam, né? De complicar a situação. Entendi. Hein, professor? Eu estava pensando aqui, se por acaso eu conversar com meu paciente, falar para ele utilizar uma joelheira, mas não é qualquer tipo de joelheira, é aquela que é um elástico, se eu não me engano, ela fica na região do joelho, para não deixar a patela sair do eixo. Eu posso usar essa conduta? Então, mas vamos pensar aqui, gente. Ó, Só para para vocês definirem uma conduta de tratamento, você precisa saber a causa do problema. A causa Não, do pois é, problema porque aqui. a causa aqui é o crescimento, certo? Porque quanto mais Não, tem um não, crescimento, não. Espera aí. Crescimento é consequência. Causa tração excessiva do músculo quadríceps femoral. Por quê? Movimentos repetitivos, movimentos sobrecarregados, por exemplo, como pulo, né? Tiros. Então, assim, a causa, tração excessiva. O que que eu faço para não ter uma tração excessiva? Então, não tem nada a ver com alinhamento da patela. Alinhamento da patela poderia ser um fator de risco para predispor Osgood-Schlatter? Até poderia, mas na literatura não está relatado isso ainda muito certinho, muito esclarecido. Então, assim, se a causa é tração excessiva, o que você faz para o indivíduo? um fortalecimento, talvez. fortalecimento não. Opa. Fortalecimento não, porque ela está tendo uma tração, então não seria um Ah, é fortalecimento. verdade. Até eu fiquei na dúvida aqui. Eu fiquei Mobilização, meio perdido também nessa parte. Não Agora vamos eu mobilização, passar para frente, não, gente. Isso fiquei é bem um perdido. raciocínio clínico que eu fiquei preocupado, viu? mobilização também não seria, né, Braulio? Como Não é que seria é? porque mobilização também não seria, né? Mobilização não Mas seria também. depende. Ele tá com. Tipo, a gente verificou que dentro das características de Osgood-Schlatter, ele não vai ter problema de mobilidade. Mobilização é para ganhar o quê? Mobilidade. É isso Por causa aí. da lesão não, mas da condição que ele tá, tração excessiva. O que que você pede para ele? Pois é, mas aí, então ele vai ter que parar um pouco de fazer o que ele está fazendo, né, Braulio? De exercer o que ele está fazendo. É isso que eu estou pensando. Será que ele vai ter que parar ou dar um repouso para ele
Para ele. Pronto, meu amigo, simples. Paciente, repouso, amigo. Repouso, repouso. Se ele estiver numa fase inicial, diminui a sessão de treinamento, diminui a intensidade, põe ele só para fazer gesto esportivo, não precisa pôr ele para fazer muita esforço até a condição voltar. Na hora que voltar ao normal, ele pode voltar à atividade dele. E aí, tranquilo. Eu pensei nisso, mas tem paciente em si que, é só uma dorzinha, então talvez não dá Tem nada. problema não. Se o paciente falar isso, você só fala assim, ó, meu amigo, se você continuar com isso aqui, sua tuberosidade vai crescer tanto que ela pode até fraturar, avulsionar, você vai ter que fazer uma cirurgia no tendão do quadríceps, no tendão patelar. Agora, e se você também, se isso não acontecer, pode acontecer dessa tuberosidade ficar tão grande que depois, por exemplo, para ele ajoelhar, rezar na igreja lá, ficar de joelho, ele não vai conseguir. Porque a tuberosidade vai ficar tão grande que mesmo quando ele estiver adulto, né, ele não vai sentir a dor ali, mas a proeminência óssea está ali, né? E aí a gente sabe que pressão, né, é força sobre área. Então, você tem uma área pontiaguda sofrendo uma força muito grande, você aumenta a pressão ali, consequentemente o indivíduo vai ter muita dor. Aí não tem jeito. Então, assim, uma das possibilidades de tratamento aqui para o indivíduo, repouso. Posso pedir para o indivíduo fazer alongamento aqui da musculatura para manter a flexibilidade, principalmente aqui dos posteriores de coxa, quadríceps femoral, para diminuir a tração que ele exerce aqui? Eu pensei também, Braulio, talvez eu pensei errado, por isso que eu falei fortalecimento, né? Porque é o quadríceps que tá aqui, que tá puxando. Então eu pensei erradamente dos músculos tibiais ali, se eu não estiver errado, o músculo tibial ali para tracionar para baixo, entendeu? Por isso que eu falei fortalecimento. Isso, não, mas fortalecimento aqui, ó, nesse caso aqui, gente, esquece fortalecimento. Você precisa evitar tração aqui na tuberosidade da tíbia. Nesse caso aqui, ó, aí é aquele negócio. Menino, só se for um caso assim que o cara vai para um campeonato muito importante, classificatório da porra toda lá, aí a gente tem um monte de recursos para diminuir a dor aqui e ele conseguir fazer o que ele tem que fazer. Só que aí tem risco, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Mas nesse caso aqui, repouso. Sabe o que o médico indicou para mim, meu irmão? Repouso, só que para imobilizar a perna durante 3 meses. Olha que beleza, né? Tô com 28, até hoje minha flexão de joelho não é igual da perna direita, né? Que foi a perna esquerda que acometeu. Isso é um crime, gente. Você imobilizar a perna de uma pessoa 3 meses, se fizer isso no paciente aí, ó, corre o risco dele ficar com a perna em extensão e não conseguir flexão e extensão completa, né? Pois é, aí que eu acho errado, porque é repouso, mas não pode repousar de uma vez, né? Tem que estar mantendo alguma atividade. Então, mas aí repouso, ele pode fazer caminhada, ele pode só diminuir a frequência dele, sabe? Assim, quando fala repouso, não é repouso absoluto, sabe? Ficar parado na cama, quieto, imóvel, não é isso. Ele pode trocar de atividade, entendeu? Só para o corpo dele ficar ativo. Então, tudo isso tem que levar em consideração, sabe? Leva em consideração também, pessoal, a intensidade da dor que o indivíduo está tendo e o tamanho da tuberosidade da tíbia também. Porque, às vezes, se for uma tuberosidade muito grande, e também leva em consideração a idade do indivíduo, né? Na verdade, isso aqui que eu estou falando de tuberosidade muito grande, não necessariamente tem uma correlação clínica, mas assim, quanto maior a tuberosidade, é de se esperar que o indivíduo esteja com mais dor, porque maior vai ser o processo patológico que está acontecendo aqui. Então, assim, vai depender dos achados, mas naturalmente é repouso. 3 meses, menos de 3 meses, o cara já está 100%, normalmente, tá? Só que aí, você vai pedir para o seu cliente ficar em casa só? Não, você vai dar outras recomendações. Isso é o objetivo principal do tratamento, né? Isso que eu vou pedir para o meu paciente. Mas ele pode vir na minha clínica para a gente fazer um laser aqui na tuberosidade da tíbia, fazer o reparo ósseo maior? Pode. Se ele tiver um acompanhamento nutricional seja de um nutricionista ou de um nutrólogo,
Pode passar um calcificante aqui para esse menino? Pode. Ou para a menina? Pode demais. Posso fazer, no caso, se ele apresentar encurtamento do posterior de coxa, posso fazer alguma técnica para ganhar mobilidade aqui do posterior de coxa? Posso demais. Então, assim, vai depender do que o paciente vai apresentar. Mas se ele continuar aqui com a atividade física dele, eu não estou tirando o mecanismo de lesão no tecido, entende? Então, sempre que tiver uma disfunção, você vai perguntar qual que é a origem da disfunção. O que que causa ela? Ah, é isso. Se é isso, o que que eu posso fazer para tirar essa disfunção? Por quê? Senão você fica igual um bobo, atirando, tipo assim, gastando técnica, fazendo o que dá para fazer para resolver o problema. É sempre que a gente tem a resposta de todas as condições? Não é sempre, na maioria das vezes não tem. Só que a gente tem, na maioria das vezes, arsenais, técnicas fisioterapêuticas que, de maneira geral, elas atingem todas as condições. Então, dependendo da condição, né, aí vamos pôr aqui um asterisco, dependendo da condição, qualquer coisa que eu faço que aumenta o fluxo sanguíneo, eu aumento o reparo de tecido. Então, naturalmente, a pessoa tem uma boa evolução. Técnicas, vamos supor, se a disfunção é muscular, se eu uso alguma técnica de liberação miofascial ou alguma técnica de relaxamento muscular e a origem é muscular, se não for desequilíbrio de força, vou ter resultado positivo. Se é um problema nervoso de compressão, preciso descomprimir a estrutura. Se é um problema nervoso de nutrição, né, não está chegando aporte sanguíneo ideal ali. Mobilização neural, por exemplo, né, que melhora ali o fluxo sanguíneo, o fluxo axoplasmático ali do nervo, eu resolvo o problema. Então é sempre perguntar qual que é a disfunção, o que que causa a disfunção e o que que eu faria para reverter esse quadro. Mas não é só isso, igual aqui a gente viu. O problema aqui, tracionamento. Tiramos a causa que é o tracionamento, ele vai fazer um pouco de repouso ou diminuir a frequência de treinamento. Às vezes tem um gesto esportivo que pode mudar. Por exemplo, às vezes no handball o cara pode trocar de posição. Se ele é ponta, ele pode ficar de armador central que corre menos, né, pula menos, ele só tem que armar a jogada. Então, tudo dá para mexer na variável, tá? Até porque repouso, assim, às vezes o menino realmente quer virar um atleta, dificilmente ele vai aceitar esse repouso aqui. Só que ele tem que entender, né? Que atleta lesionado não vale nada. Por isso que a maioria dos times, né, por exemplo, de futebol, qualquer outro time, tem exame, né, para fazer contratação. Porque se o cara já tiver lesionado, ninguém quer comprar um atleta lesionado, né? E posteriormente vai ter que ficar parado, tá? Então, esses aqui são os achados, tá, gente? Ultrassom, a gente consegue verificar também, mas tem que estar bem de leitura de exame de ultrassom, viu? Não é todo mundo que consegue verificar certinho mesmo, não. Nesse aqui, do jeito que tá, eu não consigo identificar as estruturas, né? O exame de ultrassom, pessoal, ele é muito interessante para você fazer ele na hora. Tem até um esquema que chama ultrassom cinesiológico. Tipo assim, você vai pôr ultrassom ali, vai verificando a estrutura e põe o indivíduo para fazer movimento, para você ver o que acontece ali nas estruturas na hora que tem movimento, né? Só que ele é caro, sabe? Não tem um custo-benefício muito bom, é um investimento alto. Só que fica muito mais fácil para interpretar o exame. Porque desse jeito aqui, ó, solto desse jeito, fica difícil de identificar, sabe? As estruturas. Ainda mais sem legenda aqui para saber o que que é o que distância que tá, qual que é o ângulo de inserção, não, de incidência. Ó, vou deixar uma leitura complementar aqui para vocês, pus o endereço aqui dos artigos, tá? É interessante dar uma lidinha nisso aqui se vocês tiverem um tempo, tá? Qualquer um, não precisa ler os três, não. Qualquer um desses artigos são muito bons. Ô, Braulio, com todas essas disfunções, essas
patologias e tudo, onde que é mais indicado o imobilizador longo de joelho? Oi? Desculpa. Com todas essas patologias e tudo, onde que é mais indicado o imobilizador longo de joelho? Nenhuma. O tanto de receita que eu recebo lá de imobilizador longo de joelho durante um longo período é incrível. Era aí que eu fui polêmico, mas não é que não é nenhuma, né? Na verdade, teve condições que às vezes precisa do imobilizador. Fratura. Fratura é interessante ter às vezes um imobilizador. Fratura, eu vou até especificar qual, tá? Fratura subcondral, por exemplo, no caso aqui do joelho. Fratura subcondral, que é ali no osso adjacente à face articular. Então, quando você tem fratura subcondral, o osso ali ele fica mole. Então, se você pôr pressão, descarga de peso, vai acontecer de abaular ou ele afundar para dentro. Aí ferrou. Quer ver? Eu E vou... de ligamento? Ligamento não, né? Então, o ligamento às vezes é bom por imobilizador, mas assim, o imobilizador não é para ele ficar o dia inteiro sem mobilidade. Entende? É para ele não ter excesso de movimento ali, ficar até mais fácil para ele locomover com uma muleta ou aquelas muletas canadense e assim por diante. Mas é muito específico, sabe? Por exemplo, às vezes a pessoa vai usar um imobilizador 3 meses, só que durante o dia vai ter momentos que ele precisa mobilizar a articulação, nem que seja um pouquinho, sabe? Por exemplo, cirurgia de LCA. Quando o cara faz ou LCP, qualquer ligamento, fez uma cirurgia desses ligamentos, eles não podem ser sobrecarregados, mas não significa que a articulação não pode ser mobilizada. E aí, quando a gente fala mobilizada, pode ser até movimentos acessórios, não precisa de eu fazer o arco de movimento total, mas eu fazer movimento acessório ali para produzir líquido sinovial, para não deixar a cápsula atrofiar. Porque o que é o problema para a gente, fisioterapeuta? A gente sabe que depois de 3 semanas de imobilização, pode ser que a articulação não tenha as características fisiológicas dela de volta, né? Não, e pobre eu vou te falar, né? É uma... O imobilizador na época que eu e meu irmão usou foi esse aqui, ó. Era um pretão. Aí o que acontece? Ó, esse É imobilizador... desse aí mesmo que vende lá. Pois é. Que vende Então, pronto. aí, por exemplo, foi uma lesão aguda. A pessoa caiu de joelho, machucou ali. Pode imobilizar? Pode, porque é agudo, tá doloroso. Mas se por 1 mês, 3 meses de imobilização, saiba que você vai ter muitos riscos e que durante esse tempo de imobilização, você precisa mobilizar o joelho, tá? Porque, assim, tirou... O que eu pensei quando eu era criança, né? Pensei, pô, vai tirar esse negócio aqui, eu já vou sair andando, vou mobilizar, porque o médico mostrou o exame, vou poder andar, vou flexionar meu joelho, porque o médico mostrou o exame, tá normal, não tô sentindo dor. Gente, vocês não sabem a dor que eu sentia para poder flexionar o joelho. Eu acho que a gente demorou mais de mês para poder flexionar legalzinho o joelho. Para voltar Perde até lá, ô, certinho. Cláudio? Então, oi? Perde até a força muscular. Ou não? Perde. Ixi. Nessa situação aí, atrofia. Até hoje, a perna esquerda não tem uma diferença aí de 3, 4 centímetros para a direita. É natural ter diferença em membro não dominante? É natural. Mas isso tudo é muita coisa. Aí o que eu ia falar para vocês é o seguinte, ó, esse mobilizador aqui, ó, ele tem ferros nos pontos de articulação aqui, tipo lateral, medial, e tem 3 hastes, se eu não me engano, 3 ou 4 aqui posterior. E aí tem essas amarras que não deixam nem o joelho flexionar e nem dobrar. O que aconteceu comigo e com meu irmão? A gente deixava a perna elevada, o médico pediu para deixar a perna elevada, colocava gelo aqui na patela, só que a perna ficava elevada e esses ferros aqui de trás, eles empenaram e a gente não viu, não desempenou, às vezes. Aí o que aconteceu com a perna? Geno recurvato.
né? Aí, o que aconteceu por ficar esses 3 meses aí com a perna desse jeito? Além de ter um geno recurvato na perna esquerda, né? E uma hiperextensão em excesso, o ligamento cruzado anterior da gente ficou frouxo, né? Então, por exemplo, você pegar o meu irmão que não tem lesão de LCA e fazer um cruzado anterior com ele, o ligamento ele tá frouxo, né? O ligamento tá lá, mas não presta, tem insuficiência do ligamento. É um cara que tem que tomar cuidado para não se lesionar, não pisar em falso e tal. Tá aí, ó, em adultos, o que pode acontecer? Em criança, é muito difícil fazer cirurgia em criança, tá? Mas às vezes, no adulto aqui, ó nesse estudo de caso, 53 anos, a tuberosidade do indivíduo é muito proeminente. Então, às vezes você vai fazer uma atividade do dia a dia, até mesmo, sei lá, limpar a casa. Às vezes você fica com o joelho no chão, como a tuberosidade aqui está muito grande, ó, muito grande, ela é a primeira área de contato que encosta. Às vezes não distribui a força nas outras regiões do joelho. Então aqui incomoda muito às vezes a pessoa. Aí tem que fazer a retirada aqui dessa tuberosidade. O procedimento aqui é simples, tá, gente? Então, o procedimento aqui é simples. Só vai fazer a ressecção aqui do excesso de osso aqui no interior ou do tendão ou da tuberosidade em si. É como se estivesse fazendo um procedimento de plastia aqui da região. É claro que tem algumas... aqui, ó, tirando o excesso aqui da tuberosidade, né? Nossa senhora, você tá doido. Eu não ia servir para ser ortopedista, não. Eu acho muito invasivo, gente. Mas aí o que acontece? Ó, ele tirou aqui o excesso. Aí tem algumas manobras, né, que se fazem aqui para... Esse aqui é o osso que estava no tendão. Para ter um reparo melhor, né? Tem algumas coisas que eles fazem aqui para ter um reparo melhor e não ter necrose do tendão. Tá? Aí depois da cirurgia, ficou mais apresentável. Né? Beleza, essa foi a osteocondrite de Osgood-Schlatter. Agora um caso aqui que eu nunca peguei na clínica e nunca vi também meus colegas comentarem dele, mas sei que existe, está bem escrito na literatura, é essa síndrome aqui, ó. Vou só tirar um. Síndrome de Johansson, na verdade. Mesma coisa da osteocondrite de Osgood-Schlatter, mesma coisa, sem tirar nem pôr, com relação à patogenia, tá? Então, o mecanismo aqui vai ser o mesmo. Você vai ter tração excessiva, só que do polo inferior da patela. Então, ao invés de ser da tuberosidade da tíbia, vai ser do polo inferior da patela. Interessante, né? Porque o tendão, né, a estrutura que traciona os dois é o mesmo, né? Que seria o quadríceps femoral. No entanto, a manifestação aqui, ó, no polo inferior da patela, tá certo? Ah, outro ponto que eu queria mencionar aqui para vocês. Pode acontecer do adulto ter tuberosidade da tíbia aumentada. Então, significa, principalmente se for só de um lado, é fortemente sugestivo de osteocondrite de Osgood-Schlatter. Só que pode acontecer do adulto ter dor aqui na região anterior do joelho, né? Bem na tuberosidade da tíbia. Qual que poderia ser o diagnóstico que vocês dariam para ele? Ó, o paciente teve um quadro de Osgood-Schlatter quando ele era mais novo, passou a dor e agora, depois de velho, ele sente dor bem na inserção do tendão patelar. Só que você não pode dar um diagnóstico de osteocondrite de Osgood-Schlatter porque agora não tem como, né? Placa de crescimento já foi ossificada,
né? Ele não teria que ter dor aqui por conta desse motivo. Mas ele pode ter dor aqui por conta de outro motivo, né? Que é mais ou menos o mesmo mecanismo, repetição excessiva, trauma excessivo na região, microtrauma. O que poderia ser o diagnóstico? Faça a mínima ideia, professor. E aí? Conversa comigo, gente, nem para falar assim. Não faço a mínima ideia, professor. Gente, Eu não sei te dizer. eu consegui comunicar para vocês assim, a situação ou tá meio nebuloso? Não descrevi direito. Não, deu para entender tudo. Só não essa parte eu só não sei mesmo. Às vezes pode ser um. Não é isso não. Aí eu já tô falando é besteira. Não, mas fala. Pensa em uma coisa. Não, tem nada a ver. Ah, mais alguém? Ninguém chuta aí, não? Bota aquela imagem lá, Brian. Qual? Aquela que tá vermelha pra tela. A tela vermelha? Essa aqui? Olha lá. Não entendi. É essa aqui? Agora eu varei. Não, assim, eu ia continuar com essa síndrome aqui, que eu ia comentar com vocês, mas agora eu estou pondo uma outra situação. Eu estou pondo um diagnóstico diferencial aqui para vocês. Eu apontei, o indivíduo teve os Gustlater, não precisou operar, mas o que ficou de residual aqui para ele? A tuberosidade proeminente. E pode acontecer também, pessoal, que a tuberosidade ela volte ao normal, tá? Ficando tamanho normal para criança, para adolescente. Mas no indivíduo ele teve aqui, tuberosidade ficou aumentada, né? E parou a dor, só que depois de velho ele voltou a ter dor aqui na tuberosidade da tíbia. O que poderia ser o quadro dele, né? O diagnóstico? Osteoartrite? Não. Na tuberosidade da tíbia não poderia ser, não. Osteoartrite comete a estrutura óssea, mas principalmente na epífise, né? Regiões ali de face articular. E aí, alguém dá mais? Estou quase falando que eu vou pagar um trem para vocês aí, ó. Não vai não, gente? Ninguém, gente? Não é possível. Cadê a Michelle? Ô, Michelle. A Michelle Não, Long. tem que chamar o Arrisca Wander. Hoje aí. o Wander tá muito caladinho. É, o Ander, qualquer um. Fala o que vocês acham que é, gente. Aqui, vocês estão aqui é para errar, não é? Errar depois que formou não adianta não. Né? Pois é, mas é porque eu tô Professor, pensando. É na região da articulação, eu não tô, porque eu Isso, bem na tuberosidade, ó, bem na ponta do joelho aqui, ó. não é uma osteocondrite, não, né? Não poderia porque a osteocondrite só dá relacionada assim a infanto-juvenil. Né? A característica dela é infanto-juvenil. Ah, isso aí já é uma lesão tardia, assim, tipo, E já já é de uma muitos lesão. anos. Exatamente. Tipo assim, ó, o cara teve, que é a tuberosidade da tíbia, ela tá avançada, ele teve os Gustlater, só que já passou, ele se curou, e depois de velho, ainda ficou com o tendão proeminente, mas ele está sentindo dor na tuberosidade da tíbia, né? Então, aqui insere o quê? Não é o tendão, o ligamento patelar? Sim. Dor, normalmente inserção de tendão, ligamento patelar. Será que a gente não poderia sugerir uma... Complete a frase. Uma tendinite? Boa! Isso aí, ué, uma tendinite. Né? Só que a gente não vai falar tendinite, a gente vai falar tendinopatia, porque... Que a gente é chique. Porque normalmente, porque nos achados histológicos a gente não vê inflamação.
sabe? Então, assim, tendinite hoje está um termo meio que desuso. Normalmente tem degeneração, e nem sempre tem a degeneração. Quando tem a degeneração, a gente fala tendinose, mas para não ter erro, você já fala tendinopatia, que você sai chique na foto. Foi mal, Valéria. Fiquei muito feliz aí, ó. Desculpa por ter gritado, meninos. Não, também fiquei Não, tá feliz, tudo pode bem, gritar. Felipe. Posso extravasar. Valeu. Mas vocês compreenderam aqui o raciocínio? É lógico que Deu para entender. desse mais características para vocês aqui, ia ficar mais fácil. Poderia até adicionar outras características para embaralhar a cabeça e ver se dá outro diagnóstico, mas o raciocínio é esse, tá? Beleza. Tá aqui. Então tem essa outra condição aqui, muito parecida com os Gustlater, mesmo mecanismo de ação, né, patogênese, perdão, que é a síndrome de Larsen-Johansson, tá? Então são um médico norueguês e um médico sueco, o Larsen aqui, ele descobriu em 1921, ele relatou sobre essa síndrome, né, que seria aqui uma condição dolorosa no polo inferior da patela. E a mesma coisa no ano sucessivo, teve um médico sueco que também descreveu a mesma coisa. Para não dar briga, colocou o nome dos dois aqui na patologia. Tá? Então, da mesma maneira, uma osteocondrite, assim como a Osgood-Schlatter, novamente, vai acometer cidadão de quantos anos? De 10 a 15 anos, tá? E isso aqui varia um pouquinho na literatura, tá, gente? Às vezes vocês vão achar dados falando aí de 9, né, 11 a 15, mas são idades próximas, tá? Então, atinge esses indivíduos. Novamente, mais comum em meninos do que meninas, tá? Mais comum em praticantes de esporte do que aqueles que não praticam. E aqui a patogênese vai ser a mesma coisa. Você tem a tração excessiva do quadríceps femoral, gera microtraumas aqui na região e se tem aqui um aumento aqui do polo inferior da patela. Tá? A única diferença é que aqui a gente não tem um tecido epifisiário, que é uma placa epifisiária, tá? Mas mesmo assim o polo ele ainda aumenta de tamanho. A gente não pode falar que é uma inflamação aqui porque não tem achado histológico de inflamação, tá? Mas vai ocorrendo a calcificação aqui da região, como se fosse uma estratégia de fortalecimento, e ela vai aumentando, tá certo? Pode ter fragmentação óssea aqui na região também, e ter esse achado de fragmentação óssea no tendão patelar, tá? Então, outra coisa que é muito comum aqui, tipo assim, se for fazer um achado radiológico, né, imaginológico de maneira geral, é o espessamento de todas as estruturas periarticulares aqui. Então, a gordura a gordura de Rofa, né, ou a gordura infrapatelar, ela pode estar um pouquinho inflamada, espessada, espessamento do tendão também. Pode ter tendinite do tendão associada com essa síndrome também. Tá? Então, da mesma maneira, quadro clínico também é gradual, isso aí é que dificulta um pouco, mas normalmente todos os problemas são resolvidos aqui de 3 a 12 meses. Os Gustlater também é a mesma coisa, tá? Tem dor na região anterior do joelho, só que agora aqui é específico no polo inferior da patela, tá? Não é lateral, a dor não irradia, ela é pontual naquela região, tá? Aí, o que acontece? Ó, dor aqui ela aumenta durante a flexão do joelho, com resistência ou com a palpação local. Na osteocondrite Osgood-Schlatter, você não tinha, normalmente, limitação funcional. Aqui, normalmente, você tem um achado de limitação funcional. Um pouquinho diferente. Não é sempre que acontece, mas, normalmente, essa é a condição que se apresenta. Pode ter edema no local, os Osgood-Schlatter também pode ter. Como que você vai fazer a avaliação e como que você vai dar o diagnóstico dessa condição aqui. Só pelo histórico do indivíduo, né, pela idade, o tipo de exercício que ele faz. Então, da mesma maneira, exercícios que tem movimentos de saltitar ou de ficar pulando mesmo, exercícios
de explosão já estão relacionados com isso aí, se o indivíduo, né, obviamente, for pré-adolescente aí ou adolescente. Nas imagens radiográficas, a gente pode ver, aqui, ó, vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó, o espessamento do tendão aqui, ó. Ou não, melhor do outro jeito mesmo. Ó, se pegar o tendão patelar, ó, tá aqui. Ó, nessa região aqui, ó, ele tá bem espessado. Outro achado que a gente verifica, né, calcificação aqui da região, tá? Pode ter osso livre aqui na região do tendão? Pode ter também. Pode ter osso livre aqui nessa região também, tá? Se a gente fosse fazer uma ressonância magnética, mesma coisa a gente conseguiria encontrar aqui, só que mais claro, né? Fica mais evidente que o tendão está espaçado. Aqui a gente observa que, por conta da imagem, que a gordura aparentemente parece estar inflamada. Então, tem vários achados aqui. Precisa fazer necessariamente um exame de imagem para dar esse diagnóstico? Não precisa, mas se o paciente tiver condição já é bom. Uma radiografia aqui já é o suficiente. Ou uma ultrassonografia também é o suficiente, só para evidenciar. Então, de novo aqui. Aqui, ó, esse recesso ósseo aqui, isso aqui é durante o tratamento do indivíduo. Aqui já é depois que calcificou, ó. Então, a gente até vê a linha de calcificação aqui, mas agora, aqui, né, nesse estágio aqui, o indivíduo já não tem dor. Tá? Calcificou, bonitinho. Né? Acho que aqui dá até para inferir que o tendão dele não está tão espessado. Aqui parece que tá a distância está um pouco maior. Pode acontecer de ter fratura? Pode acontecer de ter fratura. Eu até esqueci de comentar isso no Luxlater, mas nas duas condições pode acontecer de ter fratura. Então, se o indivíduo não diminui a carga, não para de fazer o exercício, pode acontecer de ter fratura. Né? O que eu ia comentar aqui com vocês? Questão de fratura. Acho que é da dor aqui. Só que o indivíduo ele tem tanta dor que ele nem consegue continuar com a atividade dele. Só se, ainda mais criança, né? Adolescente, tem que ser muito forte, não? Aí tem alguns fatores que contribuem aqui para essa síndrome. Para os Guttlater também é quase a mesma coisa. Então, qualquer esporte que envolve corrida e salto, tá? Principalmente corrida de mais longa distância. Aí aqui tem os exemplos: futebol, ginástica, basquete, lacrosse, hóquei em campo. Esses dois últimos aqui não são frequentes no Brasil. Atividade física intensificada ou incorreta, né? Que às vezes aumente a tração ali dos tendões, pode levar a essa síndrome também. Flexibilidade e relação aqui da força do quadríceps com os isquiosurais. Então, assim, as recomendações são bem parecidas, tá? Aí, o que acontece? Se o indivíduo for sortudo demais, o que ele pode acontecer com ele? Ele apresenta as duas, ó. Aí eu não sei o que faz com um caboclo desse, não, viu? Já pensou se eu funciono os dois aqui? Aí é muita sorte. Mas pode acontecer de ter as duas condições ao mesmo tempo, tá? Aí, com o exame radiológico aqui, fica mais fácil de dar o diagnóstico. Porque às vezes a gente acha que é só uma ou outra, né? E, na verdade, tem as duas, né? Obviamente que o tratamento vai ser o mesmo. Mas, por exemplo, se você quer dar um conforto para o seu paciente, né? Ele quiser fazer um tratamento para que acelere a reabilitação dele,
Você não vai ficar só na tuberosidade ou só no polo inferior da patela, né? Você vai ficar nos dois. Senão não resolve o problema. E aí, o que acontece, então? Comentei aqui com vocês dessas duas condições, mas o que acontece se um indivíduo apresenta mais ou menos as mesmas condições que eu falei para vocês aí atrás, só que é um adulto, normalmente está associado a uma tendinopatia, que a gente acabou de ver, tá? Então aqui eu coloquei tendinopatia, mas é muito comum vocês acharem aí nos livros tendinite mesmo, tá? Ou tendinose. A gente já verificou a etiologia da tendinite, da tendinose, das tendinopatias de maneira geral. Aqui não muda muita coisa não, tá? Mas aí no joelho, ela pode ser de duas condições. Ela pode ser no tendão patelar, tá? Que é a que eu estou comentando aqui para vocês, e no tendão quadricipital. Só que no tendão quadricipital, a incidência dela é muito pouca. Normalmente é no tendão patelar. Mas, obviamente, pode acontecer. Normalmente aqui, ó, palpou no tendão patelar, o indivíduo sentiu dor, normalmente é tendinopatia patelar, tá? Se a dor for específica ali no tendão, na junção miotendínea, tá certo? Aí o que acontece? Ó, tendinopatia patelar ou tendinite, enfim, é conhecida como joelho de saltador. Porque, lembra, ó, cada vez que você salta, né, a sobrecarga que vai ali no joelho para manter aquela posição sempre flexionada é muito grande e principalmente no ligamento patelar. Aí você pode ter a tendinite, né, referida aqui ou mais no centro do tendão, ou no polo inferior da patela, ou na tuberosidade da tíbia, né, tendo ali os pontos de área mais dolorosa. Aí, pessoal, o que acontece? Existem alguns autores que defendem, né, que o alinhamento da patela pode predispor essas tendinites patelares. Só que isso aí ainda não está muito claro na literatura. Então, tem gente que fala, um ângulo que é acentuado pode aumentar a predisposição para tendinopatia, né? A inclinação da patela, se está inclinado para o lado medial ou para o lado lateral, pode gerar um aumento de tendinopatias. A inclinação anteroposterior da patela, né, se ela está mais inferiorizada, mais anteriorizada, também pode predispor, né? Só que não tem, né, alguém que bata o martelo, né, apresente evidências confiáveis que realmente isso aqui tem relação com tendinite patelar. Pode haver principalmente com dor fêmuro-patelar, que a gente ainda vai discutir mais adiante, tá? Eu vou terminar só esse aqui de tendinopatia patelar, e aí a gente faz um intervalo. Bom, Oi? Patologia a gente já conhece, normalmente são microtraumas que vão acontecendo aqui na estrutura tendínea. A sobrecarga mecânica aqui pode ser ou por overuse, vai gerando microtraumas. Consequentemente, a gente tem alterações aqui no formato do tendão, tem a reorganização aqui das fibras de colágeno não é feita de maneira adequada e gera todo aquele processo que a gente já conhece, tá? O que acontece aqui no caso específico da tendinopatia patelar? Normalmente, é de se esperar que as fibras anteriores aqui do tendão que apresentem as disfunções em si decorrente aqui da tendinopatia, né? Espessamento das fibras de colágeno, neoangiogênese aqui da região. Só que, no caso do tendão patelar, não se sabe assim exatamente o porquê, mas as fibras posteriores aqui é que vão apresentar essa tendinite ou tendinopatia em si, na maioria dos casos. O que isso influencia para nós enquanto fisioterapeuta? Não muda muita coisa não, gente. A conduta que a gente vai abordar vai ser a mesma, né? Mas é um achado interessante aqui, né?
não é tanto anterior, mas as fibras mais posteriores do tendão é que são acometidas, tá? O que ocorre? Na tendinopatia aqui, ela pode ser classificada em 5 estágios, qualquer uma, mas especificamente aqui na tendinopatia patelar, ela vai apresentar uma classificação igual em 5 estágios, onde no estágio 1, o indivíduo ele vai ter dor somente após a atividade intensa, sem comprometer a performance dele. Então, assim, durante a atividade, o indivíduo não relata dor, mas depois da atividade, ele até fala, normalmente, né? Estava quente, não senti dor, esfriou, começa a sentir, né? É um relato. Estágio 2, dor no início e após a atividade esportiva, mas mesmo assim o indivíduo não tem queda na performance dele. Então no estágio 1 e 2 aqui, dificilmente a gente pega o paciente desse jeito, porque o cara ainda dá conta de fazer o que precisa ser feito, não está afetando a funcionalidade, né? A não ser que você consiga rastrear isso aqui no exame de rotina, por exemplo. Aí no estágio 3 ele tem dor durante toda a atividade esportiva e já tem uma dificuldade de manter o desempenho. Aí os mais críticos aqui é o estágio 4 e o estágio 5, né? Que dor durante a atividade física em si, né, no 4, mas ele não tem uma performance boa. Aqui já a dor já está atrapalhando a performance dele. Agora, no estágio 5, que é o mais avançado, durante o dia ele já vai sentir essa dor, vai ser uma dor incômoda, né? Então, aí dependendo de como ele te contar a história, você já vai imaginar como que está o quadro clínico do indivíduo. Aí, fazer um exame de imagem ou não, é bom só para certificar em si, tá? Que eu ia comentar aqui para vocês. Enfim, tem vários nomes para essa síndrome aqui, mas a mais comum aqui é síndrome do trato ou da banda iliotibial, tá certo? É também conhecida como joelho de corredor. E o que acontece aqui nessa síndrome? O indivíduo, ele normalmente tem dor aqui na região da banda iliotibial, principalmente nessa região mais distal aqui. Então, só para a gente relembrar aqui do conceito aqui da banda ou do trato iliotibial, nós vamos ter aqui anteriormente o músculo tensor da face lata, que se liga na parte anterior do trato iliotibial. E esse trato, ele recobre aqui o músculo glúteo médio e parte do glúteo máximo tem ligação também aqui no trato da banda iliotibial, tá certo? Então, eles vão se unir aqui, ó, anterolateralmente, num tubérculo que a gente chama de tubérculo de Gerdt, um tubérculo lateral aqui, a região anterior da tíbia, tá certo? Então, essa é a anatomia do trato tibial, né? Ele está passando aqui lateralmente ao vasto lateral. E aí, o que caracteriza essa síndrome é essa dor, principalmente nessa região distal aqui do trato tibial. O que acontece que ocorre essa síndrome? Aqui é coisa bem simples, tá? Vocês percebem que, né, lateral e superior aqui ao côndilo femoral, existe a estrutura do epicôndilo femoral, correto? Quando a gente faz os movimentos de flexão e extensão, ocorre que quando você faz o movimento de flexão, essa banda ela desloca para posterior. Quando você estende o joelho, ela desloca anterior. Então, você tem uma proeminência óssea aqui nessa região, em que flexionou, vai para posterior, estendeu, vai para anterior, no caso aqui a banda iliotibial. Essa estrutura, ela fica roçando, então, aqui fica friccionando no epicôndilo femoral. O que leva, então, aqui à irritação dos tecidos, né? Principalmente da banda iliotibial, mas pode levar à irritação dos tecidos aqui da região. E aí caracteriza, então, essa síndrome, né? Normalmente, né, aqui com a minha experiência clínica, eu só peguei corredor com essa síndrome. Mas eu já vi casos de fisiculturista também com essa síndrome, depois a gente pode até comentar sobre. Por que acontece? Oi?
comentar aí que você falou do corredor, eu estava assistindo uma live, eu vou complementar o senhor não achar ruim. E aí é um conhecimento que eu vi aí numa live. Essa dor, ela vai acontecer mais com o corredor ou qualquer praticante de corrida quando ele não tá correndo naquele habitual, então ele está forçando, ele quer diminuir os pace dele lá, que fala que é o corredor, né? Ele está correndo para 5 minutos, ele quer correr para 4 já e ele começa a forçar demais essa banda ilíaco-tibial que ele não tá acostumado a acontecer. Por isso que começa a sentir essa dor, eu estou errado. Eu entendi o que você falou e é exatamente isso aí. Então, assim, só para fechar o raciocínio aí do colega, então o que acontece? Ó, quando você está correndo, normalmente você faz o que com o joelho? Flexão e extensão. E normalmente não é num ângulo tão alto, né? Você estende de maneira com que o trato ele fique anteriorizando e posteriorizando. Por ele ficar passando aqui na região, né, ele gera um atrito e uma irritação. Por que acontece em corredores? Porque em corredores, pensa, o cara vai correr, sei lá, 10 quilômetros, vamos supor. Então, assim, imagina quantas vezes ele flexionou e estendeu o joelho. Né? Então, quantas vezes esse trato não ficou passando aqui na região. Esse é um ponto. Né? Então, assim, corredores, corrida de longa distância, pode acontecer em jogador de futebol? Pode, tranquilamente. Outras modalidades que envolvam corrida? Pode, tranquilamente. Só que um dos pontos que o Eduardo citou e é importante é o que? Às vezes o indivíduo está voltando de um período que estava de férias ou de um período que ele estava de inatividade e ele consegue correr o que ele corria habitualmente. Só que o corpo dele já não está tão preparado para resistir àquele estímulo. Então, de repente, seria melhor ele começar num nível um pouquinho mais baixo, até a estrutura se acostumar com o estímulo irritativo ali da região, para não ter a dor. Então, assim, indivíduo que... Ixi, espera aí, meu celular está dando um problema aqui. Então, indivíduos que estão voltando de tempos de pausa, de treinamento, e voltam tentando fazer o mesmo tempo de corrida ou treinamento com a mesma intensidade, maior risco de ter essa síndrome do trato iliotibial. Indivíduo que às vezes está tendo uma intensidade muito grande de treino, está querendo baixar tempo, pode acontecer de ter a síndrome do trato iliotibial. Maratonista, por exemplo, pode correr o risco de ter a síndrome depois de uma competição? Pode, porque vamos supor assim, é São Silvestre, se não me engano são 40, 42 quilômetros, né? Trem assim. O cara que treina para essa corrida, ele não corre isso tudo nos períodos de treinamento. Ele faz periodização, ele chega numa quilometragem X lá, que no dia da corrida ele vai fazer os 42 quilômetros, mas ele não corre 42 quilômetros diariamente. Né? Ele não corta tanto, né, Braulio? Isso é impossível. Só que aí no dia da corrida, ele vai dar o máximo dele, sabe? Aí é onde que pode ter o problema, tá? Então, esse é um ponto. Mas tem outras coisas também que estão associadas, gente. O estilo de calçado que o indivíduo usa, tá? Forças abruptas ali na região, pancada lateral também aqui na região pode estar associado com síndrome do trato iliotibial. E aí o que acontece? A dor aqui é complicado, ó, porque também se for crônico, é mais complicado o prognóstico do indivíduo, ele não tem uma resposta muito boa no tratamento, não. Que eu ia comentar aqui com vocês. Então, em relação à história, né? Então, a queixa do indivíduo vai ser lateral, ali na região um pouco acima do tubérculo, né? Que eu mostrei para vocês.
exatamente seria aqui na região do côndilo e do epicôndilo femoral, tá? Como que é a sensação da dor? A sensação da dor aqui que o indivíduo vai descrever é uma sensação de dor em queimação, tá? E normalmente manifesta durante a corrida em si, ou durante o ato esportivo, mas inicialmente é depois da corrida. Só que acontece, o negócio vai ficando tão crônico que no início da corrida, só a pessoa começar a correr, ela começa a sentir a dor. Tinha uma colega de vocês, ela até parou o curso, na verdade ela trocou de curso, está fazendo odonto. O marido dela é corredor também, né? Não sei se está correndo ainda, né? Mas ele tinha essa síndrome do trato iliotibial, né? E parou de correr porque não conseguiu um tratamento adequado, tá? Então, assim, quando chega num caso tão grave dela, que ela fica tão crônica, atividade diária mesmo, subir uma escada, estender o joelho, agachar, o indivíduo já sente dor aqui lateralmente, tá? Aí, só por essa história aqui, e, cara, é batata, ó. O cara falou que está sentindo dor aqui nessa região, pode ter certeza que quase sempre é trato iliotibial. É lógico que tem que pegar a história. Esse cara fala, tomei uma pancada aqui, pode ser que tenha uma fratura? Pode ser, tem que avaliar para ver o que é, né? Mas pelo histórico do que ele falar, você já vai ter uma ideia de como que vai ser o diagnóstico, tá? Então, no exame físico, você vai fazer palpação aqui na região, verificar se o indivíduo sente dor durante a palpação, normalmente sente. Verifica o relato dele, né, se tem ou não. Verifica se tem edema aqui na região, ou se tem alguma tumefação também, que pode estar associada com a síndrome em si. E às vezes também, né, a dor ela pode ser confundida com dor meniscal. Mas é só você fazer um teste de McMurray ou um teste de Apley que você já tira a dúvida na hora, né? São testes bem específicos para disfunções meniscais. Agora, pode ser que o indivíduo tenha as duas condições? Pode ter, mas é mais difícil um pouco. Aí o que acontece? Ó, tá. Peraí que faltou, deixa eu ver se está faltando alguma coisa da síndrome aqui. Não, acho que da síndrome era isso, síndrome do trato iliotibial. Agora, uma outra condição aqui que eu ia comentar com vocês é cisto poplíteo ou cisto de Becker, né? O que acontece? No joelho, a gente tem ali a cápsula sinovial. Dentro dessa cápsula, existem algumas cavidades, né, que são chamadas de plicas do joelho, né? E tem uma delas que comumente, né, ela sofre uma herniação aqui, tá? Que é essa aqui localizado posterolateralmente no joelho, principalmente aqui do lado do menisco medial, tá? Do lado medial do joelho. Ela está localizada aqui, ó, é uma bolsa que está localizada, uma região aqui que está localizada entre o tendão do semimembranáceo, tá? E algumas outras estruturas tendinosas aqui. Aí o que acontece? Existem dois mecanismos para surgir esse cisto poplíteo aqui, ou esse cisto de Becker. Dois mecanismos. Primeiro, pode ser que é o primeiro e menos importante, tá? Vou descrever ele, mas ele não é tão importante não. Pode ser que a pessoa tenha fraqueza, né, na bursa em si aqui da região, nas plicas, e gera uma herniação, né? Aí essa herniação ela vai ser preenchida por líquido sinovial. Esse é um ponto. Então, fraqueza da estrutura. O outro ponto está associado com lesões, de maneira geral, aqui da articulação do joelho. O que acontece? Quando você lesiona o joelho, seja no menisco, seja no cruzado anterior, ou até alguma outra condição que aumente edema aqui na região, você tem produção de líquido sinovial, pode gerar esse cisto aqui, tá? Então, ele é secundário a alguma lesão do joelho.
Não sei se vocês se recordam aqui, ó, mas quando eu falei do cruzado anterior, tinha lá assim um achado, cisto roto, e depois no outro exame do indivíduo tinha cisto de Becker. Então, assim, a formação depois da lesão foi o cisto roto, esse cisto aqui, ele não diminuiu, caracterizado como cisto de Becker ou cisto poplíteo. Está ali na região. O que é o problema do cisto aqui nessa região? Você acha que tendo essa estrutura aqui, na hora que o indivíduo for fazer flexão do joelho, ou até mesmo extensão, será que esse cisto poplíteo não pode comprimir as estruturas vasculonervosas, comprimir a estrutura miotendínea, comprimir também o menisco, ou até mesmo se comprimir, né, durante a flexão de joelho? Pode acontecer isso aí. Aí é o momento que o indivíduo tem dor ou tem desconforto. Todo indivíduo que tem cisto poplíteo, cisto de Becker, tem dor na região posterior de joelho, né, na região da fossa? Não. Pode ser que o cara tenha, mas ele é um indivíduo assintomático, ele não tem representação clínica ali, manifestação clínica. E é engraçado porque, assim, o cisto em si, ele tem uma incidência relativamente grande. Então, assim, chega até 50% da população. Ele acomete, só para vocês terem uma ideia, tanto indivíduos novos, tipo assim, de 1 a 4 anos, quanto indivíduos mais velhos. Né? Mas é mais comum a gente tratar, chegar na clínica para a gente, os indivíduos mais velhos. Né? Então, aqui, depois dos 35, entre 35 e 70 anos, ele é bem evidente. Aí tem a relação também, né? Quanto maior a idade, maior a frequência do cisto poplíteo. Ó, então aqui vocês estão verificando, ó, a gente tem aqui a estrutura da cápsula sinovial, mediante aqui então a inflamação, o excesso de líquido que está sendo produzido aqui na cápsula sinovial pode sofrer uma herniação aqui e causar o cisto. É comum também, é comum não, o mecanismo mais comum é por conta de alguma lesão primária. Então ele é uma patologia, uma disfunção secundária. É muito difícil ele aparecer assim, sozinho do nada. Tá? Aí, como descrito então, quadro clínico, né? A maioria do cisto é pequeno e assintomático. Na população adulta, 1/3 do cisto está associado a traumas prévios e 2/3 dos cistos estão associados à osteoartrose, principalmente aqui em pessoas mais velhas, que é onde ocorre essa condição. Tá? E é engraçado que toda lesão, ou quase toda lesão, de corno posterior do menisco medial gera esse cisto poplíteo aqui. Do menisco lateral, normalmente não gera. Vocês podem até depois dar uma olhada na aula, que o menisco lesionado, né, tem uma parte lá do exame que o menisco lesionado na lesão ali do LCA, que também lesionou o menisco, foi o menisco medial, corno posterior, e gerou a desgrama do cisto. Tá? Aí, fatores de risco aqui, rotura meniscal e artrite reumatoide, né? Bem como descrito aqui em cima. Tá? Aí, normalmente, o paciente ele procura o fisioterapeuta ou o médico por conta de rigidez na articulação, porque às vezes aqui fica muito grande e aí fica difícil tanto de flexionar e de estender totalmente o joelho. Tá? Então, ele procura para tentar verificar o que está acontecendo. Aí, o que é o tratamento do cisto em si? Normalmente ele é sintomático, então não precisa fazer nada, né? Ou então, dependendo se for uma lesão aguda, ele costuma diminuir de tamanho de forma que não vai gerar nenhuma condição clínica. Agora, o duro é quando ele é muito grande. Aí, o que se pode fazer? Ou pode fazer uma cirurgia para remover ele, ou pode fazer como se fosse uma artrocentese, tirar o excesso de líquido aqui. O que é comum às vezes é o paciente pegar o exame dele, ele já sabe que ele tem uma condição aqui, sei lá, uma lesão de cruzado, uma lesão meniscal, e depois ele vê esse cisto de Becker aqui. Aí vai procurar na internet, olha, vê lá o que é o cisto,
E aí ele já começa a sentir dor que ele nem sentia antes, né? Então, assim, ele meio que dá uma catastrofizada na situação. Então, é bom deixar bem explicado para o paciente que, na maioria dos casos, não tem problema aqui, não gera sintomatologia, e mesmo se ele estiver sentindo, para ficar tranquilo que normalmente isso passa. Então, aqui é só fisiopatologia do cisto em si. Existe uma lesão, né? Pode ser ou por lesão ou por osteoartrose normalmente. Normalmente são lesões de menisco medial, que costuma gerar um edema aqui e formar o cisto. Outras lesões de estruturas do joelho pode levar também. Existe uma condição que chama condromalácia patelar, depois a gente vai comentar sobre ela, que gera edema também na articulação e pode vir formar também o cisto poplíteo. Diagnóstico, principalmente exame de imagem. Na palpação, se o cisto estiver grande, pode gerar. Pode gerar não, você consegue evidenciar ele ali e pode ser sugestivo do cisto. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ser outro tipo de tumefação, pode ser uma miosite, né, pode ser um lipoma ali na região, aí precisa fazer um exame de imagem só para poder afirmar certinho se é um cisto de Becker ou não. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual que é a diferença de cisto para tumor? Porque eu olho o cisto, fica parecendo que é um tumor benigno, né? Que aparece. Então, a diferença aqui é a composição, tá? Uma massa tumoral, ela é mais densa, compacta, né? Então, assim, desse formato aqui, ó, dessa maneira que está apresentado aqui nessa ressonância, isso aqui é líquido, tá? Líquido ou gordura, tá? Então, Ah, sim, entendi. a gente consegue ver. O cisto, ele é preenchido normalmente com algum tipo de líquido. Normalmente, como é cisto sinovial, líquido sinovial, tá? Para resolver o problema, retira o líquido. Pode acontecer de voltar à produção anormal e gerar o cisto de novo? Pode, e normalmente acontece. Principalmente em articulação do punho, tá? Do joelho também pode. Beleza, professor. Aqui de novo, bonitinho o cisto. Olha que beleza. E também que na clínica a gente consegue evidenciar. Nossa, essa imagem aqui estava melhor. Vocês conseguem evidenciar aqui onde que teria o cisto? Lado esquerdo. Lado esquerdo. Tem duas imagens aqui, ó. As duas têm cisto poplíteo aqui, ó. Ó, o cisto Riscar aí. tá bem aí no... Essa bolinha aí, ó. Na imagem 2, preto e branco. Isso é o que é uma perna? É a perna, né? Isso aí tá no insertinho do joelho. Isso, mas aí vocês conseguem. Ninguém consegue desenhar aí pra mim, não? Tem uma opção aí, ó. Pera aí, eu vou desenhar, ué, desenhar agora. Aqui, ó, Dá pra bem aqui, desenhar ó. assim, ó. Olha aí, ó. Isso, exatamente. E do outro lado? Do outro lado ele tá bem aqui, ó. Ele tá posicionado, tem um em cima. Pera aí, Porra, Thiago. calma aí, Do lado. cadê? Do outro lado? Vê lá, cisto Pera poplíteo, aí, região eu poplítea. não sei se é esse grandão, porque parece que ele tá bem exposto. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Do outro lado. Aqui, ó, professor. É esse, moleque. Uai, Thiago, mas tudo bem, mas aí você circulou a região poplítea toda. Aí não, ó. Localização. Isso aí. Essa imagem aqui, ó, ela não tá muito boa, não. Mas, ó, seja genial. Não falei pra vocês que é do lado medial? Né? Corno posterior. O côndilo do menino tá assim, ó, mais ou menos. Desenho tudo errado. Né? O lado medial tá pra cá, então esse cisto tá aqui. Linha articular, a tíbia do indivíduo aqui. Meu desenho tá uma bosta, mas dá pra entender, né? Mais ou menos isso aqui. Ó, particular Ah, sim. paciente com cisto de Becker, mas nunca peguei um que tivesse visualmente assim, ó, certinho. Nossa, agora por último,
uma das disfunções aqui mais complexas que a gente vai ter é a síndrome patelofemoral ou dor patelofemoral. Tem outros nomes que se dão para essa síndrome aqui, que é o quê? É caracterizado por dor na face anterior do joelho. Tá? Isso de modo geral. Ponto. O que a gente precisa fazer para diferenciar uma dor patelofemoral das demais? Dor patelofemoral, você não tem dor em inserção de tendão aqui. A forma da dor é diferente, tá? Então aí, dor patelofemoral, a gente vai caracterizar ela de acordo com os achados aqui. Só que para isso eu preciso saber das outras patologias, né? Então tudo aquilo que eu comentei com vocês, vocês pegam um específico de cada patologia e tentam fazer um diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, você não vai ter dor na região de tuberosidade da tíbia, você não vai ter dor no polo inferior da patela, mas você vai ter dor na região anterior do joelho como um todo. E aí, em casos mais avançados, a gente vai ter uma especificidade na dor. Quais que são as estruturas que são acometidas aqui nessa síndrome ou dor patelofemoral? Principalmente patela e a estrutura do retináculo lateral. O restante, ligamento colateral medial, ligamento transverso do menisco ali, os outros ligamentos não tem nada a ver com essa síndrome. Então, principalmente patela e os retináculos. Tá? O restante das outras estruturas normalmente não está envolvido. Então, assim, é muito prevalente essa síndrome aqui, na maioria dos corredores, chega em uma incidência até de 40%. E, infelizmente, eu não sei, assim, a gente até sabe o porquê, mas é mais acometido em mulheres, 2 vezes mais. Isso porque essa síndrome aqui, a fisiopatologia dela, está associada com a biomecânica da articulação patelofemoral. Então, às vezes, a patela está sendo comprimida ou está tendo movimentos repetitivos de maneira inadequada da patela, ou a patela não encaixa muito bem sobre a tróclea do fêmur, né? Ou ela está muito lateralizada, ou ela está uma patela alta ou patela baixa, e isso aí gera estresse biomecânico sobre a articulação patelofemoral e nos retináculos. Então, de maneira geral, você tem uma disfunção biomecânica aqui na patela, e aí essa disfunção biomecânica ela pode ser ou pela estrutura anatômica do indivíduo, no sentido que às vezes tem um ângulo que muito aumentado, tem um valgismo demais no joelho, e aí pode acontecer que a patela, quando tem uma extensão, ela corre muito lateralizada, comprime demais aqui a face patelar com a tróclea do fêmur. Isso tudo vai gerando estresse na articulação. Tá? Tem fator de risco associado aqui? Tem demais. Na verdade, quase todas as doenças assim que estão associadas ao movimento repetitivo, overuse, excesso de treino está associado. No caso que eu já comentei para vocês, mau alinhamento. E trauma direto na patela também está associado. Às vezes o indivíduo cai com o joelho no chão, e aí o próprio trauma gerado aqui na patela e com a face patelar já desenvolve aqui uma dor femoropatelar. Tá? E aí a gente tem algumas características dela. Dor, como que é a dor da síndrome patelofemoral? Normalmente, o indivíduo descreve como se fosse uma dor por baixo da patela, tá? Ou ao redor da patela. E qualquer movimento que ele for fazer, principalmente movimentos com grande amplitude, né, ele sente desconforto aqui na região. Tá? E até mesmo no trajeto da patela. Então, às vezes, a gente até pode sugerir onde que está desgastado, dependendo desgastado assim, né? Onde está sobrecarregado, melhor dizendo. Senão vocês vão achar que tem um processo degenerativo aqui, nem sempre tem.
Dependendo da angulação aqui, a gente pode sugerir se tem uma sobrecarga no polo mais superior, né, no polo superior e posterior da patela, ou na região média ou na região mais distal. A dor ela é descrita como um ardor, mas também pode ser como pontada. Então, assim, às vezes, geralmente fica uma dor geral como um ardor, mas às vezes num movimento específico o indivíduo sente uma pontada na patela. Tá? Pode estar associado com crepitação ou não. Tem muita condição no joelho, tem crepitação, mas essa crepitação aqui vocês só se preocupam se tiver dor. Se não tiver dor e o joelho estiver fazendo barulho lá, não tem problema não, tá? Associado com overuse. Então, assim, overuse, excesso de uso da articulação em si. O que eu vou estar preocupado aqui quando tiver um overuse? Intensidade, frequência, aumento da distância percorrida, tempo de treinamento. Então, às vezes, só de você modular isso aqui para o atleta, você já resolve o problema dele. Muitas vezes o atleta acha que o treino dele, todo o treino tem que ser intenso, que não tem que ter um descanso adequado. E não, a gente está ali para orientar, e principalmente com o educador físico, tá? O educador físico que vai manjar muito mais do que a gente vai manjar dessa parte aqui de intensidade e frequência, tá? Aí o que acontece, ó? Vocês se recordam que aqui na região, ó, das faces articulares, a gente tem proprioceptores, correto? Pode acontecer que esses proprioceptores aqui eles estejam alterados e não conseguem mandar uma mensagem adequada para o córtex cerebral e ocorre uma inibição artrogênica aqui do quadríceps. Isso quer dizer o quê? O quadríceps ele fica inativado mediante a dor aqui, né, ou da disfunção em si. Então, às vezes pode ser confundido com instabilidade do ligamento cruzado anterior, porque o quadríceps não tem uma atividade adequada, né? E durante os exercícios, né, a tíbia ela começa a translar muito para frente, né, muito anteriormente, por conta e também às vezes até confundido com fraqueza muscular específica por conta dessa inibição artrogênica aí. Embora a inibição artrogênica vá levar a uma fraqueza muscular. O que é um dos achados da dor patelofemoral? É a condromalácia patelar. Então, antigamente, muita gente falava assim, olha, você tem síndrome patelofemoral porque você tem condromalácia patelar. Mas são coisas diferentes. Nem sempre quando o indivíduo tem uma condromalácia patelar, ele vai ter uma síndrome patelofemoral. E nem sempre quando o indivíduo tem uma condromalácia, ele vai sentir dor. Percebe a diferença? Pode ser que esteja acompanhado de condromalácia patelar? Pode ser. Mas não significa que só de ter condromalácia patelar ele vai ter dor e nem só de ter a condromalácia ele tem a disfunção patelofemoral. Tá? Mas aí o que é essa condromalácia patelar? Ocorre uma série de modificações ali na face articular da patela, tá? E o osso ali, né, a face articular, ela vai ficando mole. É como se você acredito que todo mundo já fez esse experimento, né? Colocou um osso de galinha dentro de uma Coca-Cola e depois deixou um tempo ali e o osso fica muito maleável. É a mesma coisa aqui com a patela, só que tem alguns estágios. Dentro de degeneração articular de maneira geral, tem basicamente 4, 5 estágios, dependendo aí do autor. Normalmente são 4. Aqui a gente está classificando em 3. Então, a primeira coisa que acontece quando tem a condromalácia patelar, que pode estar associado, mas não significa que é e nem que sempre vai estar associado com a síndrome patelofemoral, é esse estágio 1 aqui, ó. Edema e excesso de maciez articular. Esse excesso de maciez aqui a gente não consegue perceber, mas o edema é muito nítido. Você faz o teste de rechaço patelar ali, dá positivo na hora e às vezes nem precisa fazer o teste. Depois, você tem um estágio 2 que começa a ter algumas fissuras na face articular da patela. Aí isso aqui já começa a ser um pouquinho mais grave. Só que o interessante é que a gente não tem receptor
ou inervação ali na região da face da articulação. Por isso que na maioria dos quadros de condromalácia patelar, não necessariamente o indivíduo vai ter dor, porque não tem inervação ali, como é que vai ter sensibilidade, né? Mas no osso subjacente já tem, né? Então, assim, desgastou ali, chegou no osso subjacente, aí nós vamos ter problema. No estágio 3, a gente já tem deformação da cartilagem articular. E pode ter fragmentação óssea também. O que é o problema disso? Deformação na superfície articular, você não tem deslizamento correto entre as faces articulares e, consequentemente, você perde o movimento. Ou não fica adequado. Aqui eu separei aqui os 4 graus aqui que a gente tem de degeneração. Então, começa aqui no grau 1 e grau 2 com edemas. E aumento aqui da maciez da face. Essa imagem está bem ruim, tá, gente? Depois pode ter no grau 3 aqui fissuras e depois irregularidade aqui da face articular. Aqui é só para ilustrar como que seria, né, na face articular, assim. Não precisa ser necessariamente no joelho. Mas tem amolecimento aqui da face articular, fibrilação aqui no grau 2, comprometimento parcial da cartilagem e no grau 4 aqui, lesão total da cartilagem. Aí aqui a gente vai ter alguns probleminhas, tá? Aí o diagnóstico da dor patelofemoral, pessoal, não é tão simples assim como traz nos livros, tá? Pode ser confundida com outras condições aí. Tá? Mas, inicialmente, você começa pela clínica. Sempre no exame biomecânico, né, vendo ali o alinhamento da patela, como que ela se comporta durante a angulação dos movimentos, você vai começar a perceber se o indivíduo pode ter uma predisposição ou não para essa dor patelofemoral. Tá? Então, normalmente se faz o quê? Uma avaliação funcional. Põe o indivíduo para agachar, põe o indivíduo para fazer a atividade que normalmente ele faz. E aí você observa como está o comportamento da patela e se ele sente dor na região posterior da patela ou na região da patela como um todo ou na região de retináculo. Esse que vai ser o diferencial. Tá? Tá, eu acho que eu vou parar com vocês por aqui. Eu ia pegar meu irmão para mostrar ali como é que uma avaliação geral do joelho, mas eu acho que não vai dar tempo não. E ele também não está com muito saco para isso. Ele não vai querer vir. Pessoal, fica assim então. Amanhã vocês vão terminar de ver fraturas do membro inferior. E segunda-feira que vem eu finalizo tornozelo e pé, certo? E aí na outra terça vocês vão ter a parte de coluna, disfunções da coluna. Beleza? Professor, como que será aplicada